Oi, meu nome é Hannah, eu tenho 23 anos, eu sou daqui de Natal e também moro aqui. Faço faculdade na UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou indo para o 10º período e eu estou indo fazer um estágio lá em Washington. Vou estagiar no Children's National Hospital em neurologia infantil. Então, o sonho de fazer um estágio, ir lá nos Estados Unidos, pisar num hospital, conhecer, surgiu lá em 2019. Era algo que eu nem sabia que era um sonho, mas foi uma promessa assim na igreja. Chegou uma irmã na igreja e ela falou, eu ainda nem tinha passado em medicina aqui no Brasil, enfim. E ela chegou e falou assim, ela não era da minha igreja. É medicina que você quer, né? Tem um hospital nos Estados Unidos esperando por você, desse jeito. E eu tipo, meu Deus, naquele ano, em 2019, eu não fui aprovada. Eu fiz um ano de cursinho, passei aqui na UFRN, né, no meu primeiro ano de cursinho. E aí aquilo ficou meio que, não adormecido, mas sabe quando você pensa que um sonho é muito distante e você nem se dá a oportunidade de tentar? Então ficou mais ou menos nisso. Quando foi ano passado, há um ano atrás, na verdade em junho de 2024, uma amiga minha que já foi aprovada no estágio também por meio da comunidade 1%, veio falar comigo. Hannah, você tem vontade de fazer um intercâmbio médico? Você tem vontade de fazer um estágio fora? E aí, na hora, tipo, por mais que eu achasse que aquilo fosse impossível, veio no meu coração, veio a lembrança de 2019. Caramba, é uma promessa de Deus, tipo, não sei se é possível, mas sim, eu tenho vontade, tenho vontade. E aí ela me falou da comunidade 1%, me falou de todo o processo que ela foi aprovada e da ajuda que era oferecida para ela. E eu não pensei duas vezes, assim, nossa, eu quero realizar meu sonho, então vai ser isso. Antes de ela me falar isso, eu achava que era impossível. Tanto é que eu nunca tinha nem ido buscar saber informações sobre. Quando ela me contou, eu vi que ela tinha sido aprovada. Então, beleza, eu vou tentar e tudo. Mas sabe aquilo, no fundo, eu tinha aquele grão de mostarda de fé, né? Mas é como se fosse bem pequeno mesmo. Eu achava que era uma coisa muito distante de poder conseguir, enfim. Então, quando os meus familiares e meus amigos souberam, eles ficaram, tipo assim, isso é possível? Meu pai até, eu lembro que falou, você vai mesmo para isso? Eu comecei a fazer a mentoria, né? E aí ele vendo, eu me dedicando, fazendo todos os documentos, ele chegou para mim e fez, Hannah, você tem coragem? Hannah, mas você vai mesmo para isso? Ele ficou, tipo, sem acreditar. Mas minha mãe, ela me apoiou desde o início. Meu pai me apoiou também, mas ele ficou meio incrédulo. E minha mãe, ela lembrou logo da promessa lá em 2019, fez, Hannah, só vai. Porque se Deus prometeu, Ele prepara e entrega, né? Então, minhas amigas também ficaram muito animadas, acompanhavam o meu processo e me apoiavam. Eu não fazia ideia de nenhum documento que precisava, eu não sabia como conseguir um estágio desse, eu não sabia como é que fazia um application. Aprendi tudo com a comunidade 1%, com as aulas, com as mentorias, realmente tudo do zero, eu não tinha conhecimento de nada. Na primeira reunião da mentoria, eu senti que eu tinha muita coisa para fazer, eram muitas informações novas e eu fiquei, meu Deus, vou ter que conciliar isso com o 8º período, com todo o meu trabalho, com os meus estudos e todas as outras coisas, né? Mas eu estava determinada a cumprir tudo que eles ensinaram para eu conseguir ser aprovada. Minha primeira impressão sobre o passo a passo todo que eu teria que cumprir, né, da mentoria e seguir é que seriam muitas etapas e que eu precisaria de muita dedicação, porque quando nós temos grandes objetivos, grandes propósitos, nós precisamos enfrentar um grande processo também. E eu também senti que eu teria muito apoio mesmo por parte da mentoria, então mesmo tendo bastante coisa, eu me senti segura. Os principais desafios que eu enfrentei, eu diria que foi no início, realmente, para entender como construir o documento. Eu demorei um pouco, eu queria deixar perfeito, eu sou um pouco perfeccionista, então eu tive uma dificuldade nessa elaboração dos documentos, e aí ia, voltava, mandava ajeitar. Então foram várias versões dos documentos, mas era muito bom, porque realmente era para deixar perfeito, né? Eles corrigiam para isso. E eu acho que o meu segundo desafio, o momento que eu pensei em desistir, foi enviando os e-mails. Porque eu comecei a enviar em dezembro do ano passado e comecei a receber muito, estou fora do escritório, não estou mandando e-mail agora, fale comigo só em janeiro. Ou então recebendo negativas mesmo. Então, eu senti muito como se não fosse dar certo, sabe? Eu pensava, caramba, mas as outras pessoas da mentoria são aprovadas também, por que não vai dar certo comigo? Será que não vai dar certo comigo, sabe? E aí me deu aquele medo, mas minha mentora dizia, confie no processo, continue que vai dar tudo certo.
Um momento muito marcante da preparação para eu fazer meu application para o estágio internacional foi quando eu comecei a ir atrás dos médicos para fazer a aplicação, e dos hospitais. Eu comecei a ver, caramba, eu posso estar ali. Tipo, parecia muito surreal. Comecei a ver os hospitais, comecei a sonhar com aquilo. Foi tipo assim: primeiro era fazendo os documentos, aí era uma coisa mais não tão palpável. Depois, quando eu comecei a procurar os hospitais e os médicos que eu iria mandar, né, a minha aplicação, aí eu fiz, caramba, pode ser que eu acompanhe esse médico aqui. Eu acho que para superar esses maiores desafios, ninguém mais, ninguém menos do que as minhas mentoras para me ajudar e me tranquilizar, porque eu realmente tinha muitas dúvidas durante o processo. Até depois de aprovada, a gente ainda vai falar sobre isso, mas sinceramente eu costumo dizer que sem a comunidade 1%, mesmo aprovada, talvez eu tivesse desistido de vir, porque é um processo bem difícil, mesmo depois de aprovada, e as minhas mentoras, elas estavam basicamente 24 horas por dia me respondendo. Então esse apoio foi essencial das minhas mentoras individuais no WhatsApp. Eu não sei descrever a sensação de estar quase embarcando. Assim, eu chego amanhã em Washington, né? Vou hoje, enfim. E eu simplesmente não sei descrever. A ficha não caiu. Eu acho que a ficha só vai cair quando eu pisar em Washington. Na verdade, quando eu pisar no hospital, eu tô muito ansiosa. É uma ansiedade boa e ao mesmo tempo desafiador também, sabe? Porque eu tô indo sozinha. Eu nunca fiz uma viagem dessa sozinha. Então, desafiador, ansiedade boa, enfim. Eu espero voltar muito mais madura, com muitos mais conhecimentos sobre a área da neurologia infantil. Eu espero também aprender, enfim, um pouco de outra cultura, um pouco de como funciona o sistema de saúde assim, internacional em um país de primeiro mundo, né? E trazer muitos aprendizados para cá, para o Brasil, para a minha jornada como futura médica e sentir também se é essa especialidade que Deus colocou para a minha vida. Que internacionalizar o currículo, você ir para fora e aprender com médicos assim excepcionais, médicos que a gente estuda daqui, os médicos que fazem os guidelines, enfim, um hospital incrível, grande, reconhecido no mundo todo. Eu não tenho nem noção do quanto isso vai impactar na minha carreira. Eu estou muito ansiosa para chegar no hospital, pegar meu crachá, falar com o médico e conseguir acompanhar, é um observership, né? E conseguir acompanhar, assim, a primeira consulta com a criança lá, na neurologia infantil, eu acho que o coração chega e acelera. O médico me mandou um e-mail, assim, falando que na segunda-feira eu vou chegar, a gente vai ter a nossa primeira reunião e ele vai me explicar tudo, mas eu não faço ideia de como vai ser. Se vai ser, começa de manhã e não para e vai até a tarde, se também pega fim de semana, se não pega, mas eu acho que vai ser de segunda a sexta, manhã e tarde. Ser bem intenso, acho que ambulatório, não sei se enfermaria também, mas estou animada. O que mudou em mim, depois de passar pelo processo de mentoria, foi saber que os sonhos, mesmo parecendo impossíveis, eles podem ser realizados com muito esforço, com muito método e com muita dedicação. Ser aceita nessa instituição representa para mim uma comprovação de que tudo que eu fiz até agora valeu a pena, porque foram muitas dedicações, horas de sono às vezes não dormidas, momentos abrindo mão de momentos especiais mesmo, para me dedicar em busca de um sonho, então valeu a pena. O antes e depois de ser aprovada é mais ou menos assim. O antes é uma Raninha cheia de sonhos, que sabe que pode se dedicar e alcançar, mas que acha que coisas grandes demais talvez não seja para ela. E o depois é uma Raninha que se vê num novo mundo, que se joga em novos desafios e que sabe que nada é impossível e que é só correr atrás que eu consigo. O que eu visualizo no meu futuro quando eu voltar é, com certeza, voltar diferente, voltar mais preparada, com mais garra para fazer as minhas coisas, correr atrás, mesmo que sozinha, que é um pouco do que eu estou indo fazer agora. E os meus próximos passos são continuar me dedicando ainda mais, estudando ainda mais, para realizar os meus sonhos e quem sabe, né, dependendo dessa experiência, me dedicar ao máximo, voltar com uma nova possibilidade de fazer mais um, quem sabe, né? A maior descoberta pessoal que eu tive durante o processo é que nem sempre a gente vai ter um equilíbrio em tudo na nossa vida. Em alguns momentos, sonhos muito grandes com processos difíceis vão exigir da gente que a gente abra mão de algumas coisas para ter outras. Então, se antes eu trabalhava, fazia muita academia e conseguia estudar tudo com qualidade, talvez durante esse período eu tenha precisado desequilibrar algumas áreas para me dedicar em prol de um sonho maior. Então, acho que esse foi o maior aprendizado.
Eu acredito que eu desenvolvi uma habilidade muito importante, que é do inglês médico. Era algo que eu não tinha noção e eu busquei muito estudar nesse tempo. Vai fazer totalmente a diferença lá, né? Porque não é só o inglês. Na verdade, eu estou indo fazer um estágio internacional de medicina, então eu preciso também desses termos técnicos, conhecer, entender. E eu acho que o networking também vai fazer muita diferença lá, porque não é só um observership, que eu vou chegar e ficar olhando. Eu tenho que me mostrar proativa, demonstrar interesse, estudar, querer participar, para, enfim, quando eu voltar a ter novas oportunidades, quem sabe de voltar lá, né, mais na frente. É muito difícil resumir esse momento em uma frase, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquele versículo da Bíblia que fala: seja forte e corajosa. Eu acho que eu fui muito forte, muito corajosa para enfrentar o processo, para me dedicar, para abrir mão de algumas coisas, e eu acho que eu estou sendo mais forte e corajosa agora, indo sozinha, embarcando sozinha nessa viagem. Eu nunca fiz isso, eu confesso que eu tô com medo, confesso que eu tô ansiosa, ansiedade boa, mas ao mesmo tempo medo mesmo. Acho que as inseguranças, elas sempre batem, a gente sempre duvida de si, apesar de saber que eu só tô indo, porque eu sou capaz e que eu consegui, mas caramba, corajosa. Minha experiência indo para esse estágio começou há um ano atrás, né? Eu não imaginando que esse sonho era possível, correndo atrás, aprendendo o que era fazer um application, tendo toda a ajuda da mentoria, que foi excepcional. Sem eles eu realmente não teria conseguido. Mesmo depois de aprovada, eu não teria conseguido, não estaria vindo, porque o onboarding process do site do hospital é muito complexo, mas eu me senti segura com eles. Eu tinha todo esse acesso, todo esse apoio por parte deles. E, enfim, é um mix de emoções quando eu fui aprovada. Nada explica, eu acho que eu me emocionei tanto quanto eu fui aprovada em medicina na Federal aqui em Natal, que é onde eu moro, onde eu mais queria. Sério, foi uma emoção muito semelhante. Eu chorei tanto quanto, tô super animada, acho que eu tô preparada para, enfim, correr atrás dos meus sonhos, aprender muito lá e muito feliz com todo o apoio que a comunidade 1% me deu. Eu acho que se eu pudesse resumir esse momento em uma frase, seria mudança de vida e grandes oportunidades de voltar muito melhor do que eu tô saindo. Como é que eu tô? A primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar lá é, tipo assim, já abrir o aplicativo, já ir pra casa do Host Family, já vou observando tudo assim em Washington. Quando chegar lá, vou me apresentar, ver meu quarto onde eu vou ficar e tal, e já vou no supermercado, entendeu? Garantir tudo da semana. Eu sou uma pessoa bem organizada, bem metódica, então pra não dar nada errado. Para os próximos mentorados que também têm esse mesmo sonho que eu tenho algumas coisas para falar. A primeira coisa é: tome pessoas como inspiração para vocês verem que é possível. São pessoas iguais a vocês, que têm um sonho, que têm dificuldades, que têm toda uma história. Então não é impossível. Se eu estou indo, você também pode, né? E eu acho que confiar realmente em alguém que saiba o que está fazendo, porque senão você vai ali solto, você vai fazendo, você vai investindo tempo num processo que pode ser que não dê certo e depois você se frustre, enfim. Então eu acho que ter um apoio de uma mentoria como a comunidade 1% faz toda a diferença. E corram atrás dos seus sonhos, mesmo que eles pareçam impossíveis e mesmo que eles pareçam grandes demais. Caramba, isso parece grande demais, mas eu tô indo. Então, se eu tô indo, você também pode. Se dedique e corra atrás que você vai conseguir. Então, confie no processo e bora deixar esse mundão mais verde e amarelo. Bom, meu nome é Marcos de Macedo Tinoco, sou pai de Ana Gabriela. É um orgulho fenomenal, foi a maior felicidade da minha vida. Eu sempre disse a ela: filha, tudo que você quiser e tiver um alcance, o possível eu faço, o impossível eu vou atrás, o impossível eu vou atrás. Tudo que você precisar para a sua felicidade, para a sua profissão, para a sua formação educacional, pode contar com seu pai. Dentro das minhas possibilidades, eu nunca me dei esforços. Por quê? Porque ela merece. Então, assim, o coração fica na mão, né? Na verdade, o coração, muitas preocupações. Ela já viajou só, mas não, já ia em grupos. Mas uma viagem internacional para os Estados Unidos, mas a gente vai ficar aqui orando e pedindo a Deus que dê tudo certo. Eu acho que 1% é pouco. Você entendeu? Por tudo que ela fala, 1% é muito pouco. Eu acho que é 100%, a ajuda foi fenomenal, pelo que eu ouço, pelo que eu acompanho, né?
A boca dela é 1%, Felipe, é muita força, muita garantia, direcionamento, orientação, porque ela não sabia de nada. Tudo foi 1%. Então 1% para mim é 100%, entendeu? Eu saio daqui, eu fico muito satisfeito por ela ter sido acompanhada pelo 1%, com certeza. Então, outra batalha, mais uma batalha, eu dizia, filha, calma que você vai conseguir. E nós sabemos que nessa idade, 20, 22 anos, a ansiedade é muito grande. E eu dizia, filha, você vai conseguir, porque olha, e teve na própria igreja, uma profetisa, na verdade, né? Profetizou que ela iria estar nos Estados Unidos. Incrível, né? Então essa formação para ela é muito importante. Foi mais outra alegria, coroando, eu acho. Está coroando o finalzinho do curso dela. Ela está sendo coroada para ir para a especialização, enfim, para tudo aquilo que ela deseja fazer como médica. E ela vai ser uma grande médica, viu? Humana, inclusive. Eu bato muito nisso. Filha, não seja reacionária, seja uma médica humana. Vendo que você estudou na universidade pública, que é muito importante, que eu prezo muito. Um estudo maravilhoso, de excelência aqui no Rio Grande do Norte. A UFRN está de parabéns. Então é um sonho entrar na UFRN e você vai ter que ter o contraponto. Vai atender pessoas necessitadas, sim, para pagar o curso que você fez na UFRN. Tá, eu acho que esse intercâmbio, ela vai crescer muito com isso. Em todos os sentidos. Não só para o hospital que ela está indo, neuropediátrico, né? Que ela está aí namorando com essa especialização, que é muito importante, cuidar de crianças especiais, inclusive, que é o sonho dela, ela sempre gostou muito, mas assim, ela vai crescer como experiência, porque a teoria é muito fácil, basta você pegar os livros e estudar, mas a prática é super importante, então ela vai crescer como um ser humano em todos os sentidos, só não na educação, mas na vivência. Ela está indo sozinha, filha única, criada com muito carinho, né, com muitos cuidados, com muita proteção, e isso a gente sabe que muitas vezes não é bom, então ela vai ter uma liberdade de voar, tomando todos os cuidados necessários, mas ela vai crescer, em fé em Deus, ela vai crescer muito com essa viagem, não tenho dúvida. Porque não é fácil. Eu vou ficar aqui esses dias, eu acho que esses dias vai passar muito lentamente, a gente vai ficar logado direto, eu também não quero importuná-la, né? Eu não quero cercá-la, enfim, mas eu estou muito feliz, mas de outra forma eu estou preocupado, sabe? Coração apertado. Quando você falou, eu estava muito bem aqui, tranquilo, respondendo, mas aí quando você toca no emocional, que eu caio a ficha, que ela vai, daqui a 1 hora, ela vai embarcar para os Estados Unidos. Aí vem a emoção, já bate a saudade. Ela já fez algumas viagens sozinha, mas não dessa magnitude, é a primeira vez. Então, eu vou ficar aqui orando. Aí quem vai precisar se tratar sou eu, para ficar tranquilo, para acompanhá-la, sabe? Mas eu estou muito emocionado e muito preocupado. Mas é isso, não tem o que fazer. Filha, papai te ama, do fundo do meu coração, você sabe disso, eu não preciso dizer, mas às vezes é bom dizer, né? Deus te acompanhe, Deus te faça feliz, tome todos os cuidados e qualquer coisa é só ligar que papai está aqui. Beijo e vai com Deus, minha filha, e volta com Deus, tá? Te amo demais. Meu nome é Jéssica, sou mãe de Hanna Gabriela. Eu estou muito feliz, né? Porque isso é uma promessa de Deus e é um sonho dela de viajar, de conhecer mais na medicina. O que mais me admira em Hanna Gabriela é a dedicação dela. Foco, ela é muito determinada em tudo que faz. Desde a hora que ela começou a falar nessa viagem, o que mais me apertou o coração era saber que ela ia viajar sozinha, sem a gente. E aí eu fiquei muito preocupada, como é que ela ia se virar lá, com alimentação, com transporte, com tudo, porque ela só tem 23 anos, né? E sair sozinha assim para um outro país, Felipe deu muito apoio, né?
A comunidade sempre está muito unida, muito junto para fazer o melhor. E assim, eu sei que ela vai bem, né? Porque ela está bem mentorada. E assim, eu estou mais tranquila porque ela vai ter exatamente esse suporte mais necessário que a comunidade 1% oferece. Bom, me chamo Matheus Rego, sou namorado de Hannah. É uma sensação muito boa, de verdadeira realização, porque eu pude acompanhar um pouco dos bastidores de como foi desafiante conseguir esse estágio, essa tão sonhada aprovação. E quando eu conheci Hannah, ela já tinha esse desejo, já estava durante o processo de preparação para esse estágio, e ela sempre falava com muito entusiasmo assim, o quanto era um desafio, um sonho bem alto, mas que ela estava no caminho certo, estava com suporte muito bom e que era só questão de tempo, né, até conseguir essa oportunidade. Bom, é um processo bem desafiante, porque principalmente no meio do internato, você tem que escrever lá os documentos, produzir, corrigir, mandar para os mentores da comunidade, depois recebe um feedback. E ao mesmo tempo você tem que acordar muitas vezes mais cedo para mandar os e-mails, programar pela manhã ou dormir um pouco mais tarde. Então eu percebi que foi bastante desafiador para ela nesse sentido. Inclusive tem uma história que é bem interessante, que é quando eu saí com ela, na verdade, pela primeira vez pessoalmente. A gente foi para a praia e aí estava super agradável, estava muito bom, a gente estava curtindo muito. Mas quando estava chegando ali próximo do final da tarde, eu tive que deixar ela em casa um pouco mais cedo do que eu tinha programado, porque ela tinha os e-mails para programar para o outro dia. Então foi algo que me marcou bastante, a dedicação dela nesse processo e também o compromisso de estar ali enviando as cartas, enviando os e-mails até conseguir. Ela é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. E ter ela assim ao meu lado é bastante incentivador, porque eu também faço medicina, eu também participo da comunidade como aluno. Então eu estou em busca da minha oportunidade, do meu estágio. E vê-la conquistando assim é algo incrível, surreal, reafirma o quanto eu a admiro. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência que vai gerar aprendizado muito além da medicina. Fora o impacto cultural, o desafio de estar indo sozinho para o outro lado do mundo, eu tenho certeza que vai gerar muita maturidade, vai ser como um verdadeiro chá de maturidade, vai fazer com que ela volte com outras lentes, com outras perspectivas. E eu acredito que o principal impacto, que eu acho que ela já sabe, é que tudo é possível, que quando a gente sonha, quando a gente vai atrás, a gente consegue. Então, meu amor, se você estiver assistindo esse vídeo, eu queria deixar aqui um recadinho especial e rápido, dizendo que você tem uma boa viagem, que você aproveite ao máximo essa oportunidade, que você tire o máximo de proveito dessas boas experiências que você vai passar, que você faça memórias mesmo, que você conheça toda a cidade, conheça Washington, os principais pontos, que você tenha contato com um ambiente hospitalar totalmente diferente, onde as oportunidades são quase limitadas, e que você venha com esses aprendizados para impactar muito mais pessoas no nosso país. Eu estou esperando ansioso pela sua volta e você ainda nem foi. Beijo, te amo muito.